Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. A live que está acontecendo segundas, quartas e sexta na série Negócio Enxuto, às 18 horas, com conteúdo direto ao ponto. Sempre trazendo aqui convidados da nossa comunidade de empreendedorismo sistêmico e também das nossas mentorias. Estou vendo vocês chegando aqui. Deixa eu já escrever o tema aqui de hoje. Minha convidada já chegou. Hoje nós vamos falar sobre resistência. Essa danadinha dessa resistência. Ai, resistência. Vou deixar só essa palavra aqui que ela já é o suficiente. Deixa eu convidar a Fabi. Vocês, que foi até um tema nosso na comunidade essa semana. Tema na comunidade, não. Esse tema apareceu na comunidade e aí nós decidimos que seria bom compartilhar também aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Escreve aqui para mim no chat. Eu estou usando o microfone, depois eu quero ver se melhora na gravação. Estou usando aqui o microfone. Aí depois vocês me contam. A Fabi está chegando. Aí nós vamos falar sobre esse tema que ele é tão importante, né? Porque quando a resistência ela acontece, quando a resistência acontece, o que acontece? Impede a gente de fazer aquilo que precisa ser feito. É ou não é, Fabi, querida? Oi, Ali. Não estou te vendo, já vou avisar. Não A tá me vendo? resistência já chegou aqui. Quem que você tá vendo? Você tá vendo só você? Só eu e aí em cima tá preto. Em cima tá preto. Eu tô me vendo e tô vendo você. Clica para sair e entra de novo. Vamos ver se a gente consegue ajustar isso. Clica aí para você sair e entra de novo. Acho que aí vai ficar bom. Às vezes é porque sua saiu. Para quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Live direto ao ponto. A gente está na série Empreendedorismo Sistêmico. O que é o empreendedorismo sistêmico? É você não olhar para o resultado isolado. Então, muitas vezes a gente tem um negócio, para onde a gente olha? A gente olha para o resultado do negócio isolado. Será que eu estou vendendo? Será que eu estou fazendo a estratégia correta? Será que o meu planejamento está bom? Será que a minha organização, os processos, eles estão indo bem? E tudo isso é importante. Só que tem uma parte que é você. Quem você faz o que faz. Como é que você faz as coisas? Como é que você se guia dentro dos seus projetos? Será que você tá livre, caminhando do presente para o futuro? Ou será que você ainda repete padrões do passado e o fato de você repetir os padrões do passado te prende em condições, em contextos do passado? E te prender em contextos do passado vai fazer o quê? Vai fazer com que você acabe agindo do mesmo jeito e não dê conta de seguir. E agora, Fabi, agora você está me vendo? Não, continua Tá. sem a gente ver. Tá bom, talvez seja por conta, sei lá, da sua internet, alguma coisa assim, para não, sei lá, pode ser isso. Mas eu tô te vendo aqui, tô te vendo, tô te ouvindo e vou te guiando aqui. Fá, nós estamos fazendo essa série, esses vídeos, as nossas lives, que depois fica aqui gravada para a turma poder assistir, de temas que a gente vem conversando na comunidade. Então, na nossa comunidade de empreendedorismo sistêmico, o nosso lema é 80% de você diz respeito a quem você é e 20% a estratégia que você vai utilizar. E às vezes a gente fica olhando só para a estratégia, funciona, não funciona, o que eu tenho que fazer, e a gente esquece de olhar para a gente. Tá, quem em mim faz o que faz? E aí, ok, eu tenho que seguir a estratégia, começo a fazer o caminho, fazer o que precisa ser feito, aí de repente as coisas começam a dar errado. Começa a resistência. A Fabi tá vivendo a resistência dela ali, diz que ao invés dela viver, tá vendo uma coisa preta ali, e ela só tá se vendo. E aí a resistência, ela acontece. E aí você trouxe esse tema. Quer compartilhar um pouquinho, Fá? Como que você trouxe esse tema para a gente contribuir aqui com outros empreendedores e empreendedoras aqui com a gente? Eu tenho me observado muito, né, empreendendo e sempre aquela pergunta, né, que tu faz na segunda-feira no nosso encontro na comunidade, o milagre que aconteceu, o que a gente está observando, o que está pegando. E eu sempre penso nisso antes, né, alguns dias antes de entrar
segunda-feira, nosso encontro, e eu vi que a resistência estava muito forte, porque eu sei tudo que é para fazer, tudo que eu devo fazer em relação a empreender o meu negócio, só que eu não consigo fazer, né? Então, eu vejo assim, algumas colegas com dificuldade na parte técnica ali mesmo, de fazer uma postagem, né? Como usar o Instagram para fazer live ou qualquer outra coisa. E isso eu sei fazer, eu sei mexer, não tem problema. Eu não tenho problema em abrir a câmera e falar, assim, eu não me sinto mal estar falando. Mas o que eu sinto? Eu não consigo fazer. Eu travo ou eu me perco assim, em distrações. Quando vê, passou o tempo e eu não fiz. Quando eu me vejo, eu já não fiz. Já passou até o tempo de fazer. Já passou até o tempo de fazer. E quando você observa, aí esse exercício vale para todo mundo que está aqui também. O que a Fabi está dizendo? Ela não consegue fazer aquilo que precisa ser feito. Quando você não faz aquilo que precisa ser feito, essa sua não ação, ela traz qual benefício para você? Não fazer, ficar parada. Ficar parada. O que mais se poderia? Se você tivesse que fazer uma listinha, você consegue fazer uma listinha, não consegue? Tá mais gostosinho, não precisar fazer. Se eu não fizer, eu não vendo. Se eu não vender, eu não tenho que me relacionar. Consegue fazer mais? Você consegue trazer mais elementos? Cansaço, né? A preguiça, aquela preguiça de fazer. E é basicamente isso, assim. Não consigo ver muito além disso aí, sabe? Eu só sinto aquela que tranca ali, eu não. E coisas que eu sei fazer. E aí não consigo fazer, não consigo agir. Aí se você fizer uma É, listinha, porque me deu uma preguicinha, porque se eu fizer talvez não vai dar resultado imediato, eu queria resultado. Consegue ver assim esse diálogo interno? tem a questão do não vem logo, sabe? Que vou ter que fazer mais, mas eu já tenho essa consciência. Mas algumas coisas, assim, Ari, eu vejo que mudou. Eu tinha uma resistência muito grande, uma dificuldade muito grande de ligar, fazer a prospecção, assim, ligar para a escola, Secretaria de Educação, entrar em contato para poder marcar, agendar um horário. E isso acabava comigo, era uma coisa assim, que doía muito no corpo ter que fazer isso. No momento que eu marcava, que eu chegava nesse lugar, lá era tranquilo, porque eu mostrava o meu trabalho, que eu conheço muito bem, e era muito tranquilo. A gente foi trabalhando isso, né, na comunidade e, e chegou um ponto que falou assim para mim, pede para outra pessoa fazer. E eu disse, eu não quero que outra pessoa faça. Mas fui lá e conversei com meu marido e pedi para ele fazer. Daí ele disse que ele ia fazer do jeito dele. Eu disse, não, deixa que eu faço. E comecei a fazer. Então, isso já não me preocupa mais, já não me traz mais, não tem mais uma resistência em fazer isso aí. Eu faço tranquilo. Tanto que essa semana eu precisava fazer uma postagem, não é uma postagem, eu precisava desenvolver ali uma campanha que eu quero fazer, que é simples para fazer, e eu estava naquela resistência ali, né? Então, o que eu fiz? Para não fazer ela, eu fui lá e liguei para os lugares. Daí eu já fui fazer visita, né? Então, eu já fui fazer isso aí, que era outra coisa que não estava na minha mente. Eu queria fazer, era aquela campanha. Tá. Então, assim, ó, eu fico nessa de arrumando desculpas, né, para não fazer. Arrumando desculpas para não fazer. Ó, prestem atenção, as perguntas que eu vou fazer para a Fabi agora, eu quero que vocês que fiquem atentos aí também. Isso que a Fabi está trazendo não é cara de resistência. Vamos deixar aqui os conceitos bem estruturados dentro de nós. Uma resistência é assim, ó. A Fabi vai lá e fala: Ali, eu não estava fazendo prospecção. Agora eu tô fazendo prospecção. Mas eu ia experimentar. Falei pro meu marido ir lá e fazer a prospecção para mim. Aí ele falou: vou fazer do meu jeito. Aí ela falou: não, do seu jeito não. Então deixa que eu vou lá e eu mesma faço. Se ela estivesse fazendo e falasse assim, ó, eu comecei a fazer prospecção
eu comecei a prospectar novos clientes e 2 clientes antigos foram embora. Isso daqui é uma resistência, uma dinâmica oculta de resistência. Você tá fazendo coisas que você não fazia e algo resiste, como se aquilo que você estivesse fazendo não fosse bom. Isso é uma dinâmica oculta de resistência. Você vai em direção ao que você quer, antes você não ia. Você vai em direção ao que você quer, sobe uma resistência. O que a Fabi tá contando pra gente tem outro cheirinho. Não é uma resistência, é um jeitão que ela tem de lidar com as coisas. É um padrão que ela repete. Então, Fabi, nessa condição assim, quando você fala assim, ó, eu sei de uma coisa que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Então, a gente tá vendo a Fabi adiar processos que levariam ela para um outro nível. Aí eu mudaria minha pergunta aqui agora para ela. Eu falaria assim, Fá, em quais outras condições da sua vida você também sabe o que precisa fazer e não faz, tirando nos negócios? Resolver alguns assuntos. Resolver alguns assuntos. Aí pega lá, resolver alguns assuntos pessoais. Aí podia ser que a Fá falasse Relacionamento. relacionamento. Aí podia ser que a Fá falasse, putz, na minha saúde também não tô. Aí, digamos, ela falou assim, ó, nos relacionamentos. Mas eu quero que vocês observem isso. Quando a gente tá adiando fazer o que precisa ser feito em uma área, vê se não tem cheirinho de você também tá deixando de lado outras áreas. Aqui você tá olhando para você. Então a Fá tá rindo. Ó, não tô. Então, assim, ó, não é, isso não é resistência, é padrão repetitivo. Ficou claro, Fá? Tá com mais cheiro de Ficou. padrão, né? É que a Fá já conhece as nossas nomenclaturas, ela já tá ligada no que eu tô falando. Isso aqui, gente, é tudo tema da comunidade de empreendedorismo sistêmico. Se vocês quiserem chegar com a gente, tem o link lá na bio, me chama no direct e eu te conto como é que funciona. Então, ó, o que, que a gente está capturando? Um padrão repetitivo. A primeira pergunta que eu tô fazendo é para ela no presente. Ale, eu tenho coisas que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Você repete esse padrão em outras áreas? Tem alguma coisa que você está precisando resolver que é mais séria em outra área? Ela disse: tem uma coisa aqui para resolver. Ela está resolvendo no presente. Ó, eu vou fazer uma pergunta agora que eu vou buscar o padrão repetitivo lá atrás. Quando você não faz aquilo que precisa ser feito, de uma decisão que você precisa tomar, você fica parecida com quem? Eu não consigo achar essa resposta ainda. Quem que você viu, volta lá atrás, na tua infância, olha para os teus cuidadores. Quem que você viu que era uma pessoa que adiava fazer aquilo que precisava ser feito, ou porque estava ocupado, ou porque sentia preguicinha, ou porque não porque são padrões aprendidos. Olha, eu não sei se chega a ser nessa parte, mas um exemplo assim, ó, eu não podia brincar com um brinquedo de quebra-cabeça, que eu adorava, achava maravilhoso, porque aquilo cansava a cabeça. Então eu fui criada assim com não podia brincar, não podia correr, eu era contida. Eu não sei se é isso aí que faz hoje eu não fazer o que eu preciso fazer. Porque foi a palavra que você usou lá atrás. Você falou cansaço, a preguicinha. Se eu fizer tal coisa, vai me dar um cansaço, vai me dar uma preguicinha. Então, consegue ver? Um padrão aprendido lá atrás, fica o programa. O programa fica na gente. E detalhe, né? Você não conseguia brincar exatamente com os brinquedos que você produz hoje? Isso aí eu já sabia, eu faço, porque eu não faço brinquedo assim da fantasia, do lúdico, né? Não é essa a intenção. A minha sempre é do desenvolvimento, é do raciocínio, é do pensamento, sabe? É com função bem específica para trabalhar aquilo ali, para aquele desenvolvimento. O que eu não podia fazer lá atrás. E hoje, quando eu faço a confecção dos meus brinquedos, assim, da parte do feltro, eu me perco nas horas, eu trabalho horas e horas e horas, e para mim é bom, é como se eu estivesse brincando hoje com eles. Só que não consigo fazer uma ação que me leva para mais, que levaria isso para mais pessoas, mais projetos, como por exemplo na prospecção.
Quando você olha lá atrás, o fato de você não faça isso porque vai cansar, não vai brincar, de quem era essa voz? Quem era a pessoa que te orientava nisso? Minha mãe. Sua mãe. E como que você se sente quando você lembra disso? Foi legal uma mãe que podou uma filha de fazer isso? Na sua visão hoje? Não, não é bom. Não. Não é bom. E ela traz isso ainda até hoje, né? Quando eu vou trabalhar, ela diz, pra que trabalhar tanto? Vai cansar? Ai, que pena, sabe? Do trabalho. Ela traz muito isso ainda. E de alguma forma você atende, sim ou não? Acho que, eu tô vendo agora que sim. Ainda tem um atender. E quando você conta essa É, história, você conta com pesar ou é leve? não é com pesar ainda. Eu não consegui resolver isso aí. Mas, assim, a questão do trabalhar, eu não tenho um dia de folga. Eu trabalho de segunda a segunda, porque eu deveria parar um dia para relaxar, descansar, porque eu passo a semana toda em função da roda de planos, tudo, e chega final de semana ainda tem a feira. E no sábado, um dia antes, eu me preparo muito para essa feira, então eu trabalho muito no sábado, né, e no domingo. Daí na segunda-feira começa de novo, né? Então é uma coisa que eu nem parar, eu não paro. E eu acho que isso dá também uma confusão, né? De não ter um momento para parar e descansar. Com certeza. Isso dá também. E tudo isso fica atrelado, gente. Eu quero que vocês observem o seguinte: a Fabi tá aqui abrindo o coração pra gente. Ela diz: parece que isso não tá resolvido ainda. E, inclusive, eu ainda ouço a minha mãe falar, né? Pra que fazer isso? Pra que trabalhar tanto? E com certeza, de alguma forma, o que sua mãe falava lá atrás e o que ela fala agora, ela fala por amor. E se você está trabalhando de segunda a segunda e ela está falando isso hoje, se não for por um período no qual você determinou, porque tem momentos, gente, na nossa vida que a gente às vezes vai dedicar mais uma área, né? Eu vou dedicar mais aqui, ó, tô com esse projeto novo aqui, então por 8 meses, por um ano, eu vou trabalhar bem forte nele aqui para depois as coisas estarem em ordem. Então tá tudo bem quando a gente coloca mais intensidade num determinado projeto. Aqui nós estamos falando de negócio, mas poderia ser num projeto da saúde, poderia ser no projeto da construção de uma casa. Então tá tudo bem com isso, desde que não seja uma coisa que você fala assim, eu vou mergulhar nisso aqui e fazer isso a vida toda. Não, aí você não está equilibrando as áreas. Então, esse movimento que ainda, como se fosse um atendimento de um pedido do passado para uma criança, é como se ainda no presente, Fá, você continuasse fazendo esse movimento. Esse movimento, ele ainda está presente em você. E o que acontece com esse movimento? Ele fica fora de ordem. Ele fica fora de ordem. Então, é como se fosse, num primeiro movimento, eu julgo uma ação dos meus pais lá no passado, que me faz continuar não querendo atender no presente. Então, quando você trabalha direto, é como se você dissesse para sua mãe: agora eu posso fazer do jeito que eu quiser. Não, o sorriso dela, gente. Agora eu posso fazer. Isso daí é o que? Carinhosamente nós chamamos de nossa criança birrenta. Só que essa criança birrenta fica fora da ordem, porque a Fabi fica cansada, ela fica repetindo um padrão do passado. E se ela tá cansada, ela não consegue vender com fluidez. Se ela tá cansada, ela não consegue tomar boas decisões. Se ela tá cansada, provavelmente ela deve estar errando em outras coisas na saúde dela. Talvez ela não esteja dormindo bem, talvez ela não esteja suplementando, talvez ela não esteja se alimentando direitinho. Olha a carinha dela. Então, tudo isso está acontecendo. É todo um bololô que fica, ó. Então, isso não é o que a gente chama de muro da resistência. O muro da resistência é quando você deu sim para fazer um movimento para o novo e o campo do velho te puxa. É uma espécie de proteção que está acontecendo, né? De proteção para que eu volte para o padrão repetitivo. E o campo não olha se o padrão é bom, se o padrão é ruim. Ele só está avisando, você está começando a fazer uma coisa diferente. E é quando a gente pede permissão para poder fazer um pouco diferente. Fá, aqui nós estamos só trocando, né, uma ideia, mas capturando, né? Nós somos os caçadores dos padrões repetitivos. Quando você olha para isso hoje, que a gente está fazendo o quê, gente? Trazendo para a superfície uma coisa que muitas vezes só vocês não conseguem juntar as peças. Então, aquele padrão que eu estou repetindo, ele aparece no presente.
Como ele aparece no presente, ele acaba me impedindo de ir pro mais, porque no mais você quer o quê? Você quer ter um negócio fluido, com venda recorrente, você quer ter qualidade nas suas relações e você quer ter uma boa relação com a sua saúde. E a boa relação com a saúde, ela começa o quê? Como é que eu tô trabalhando a própria carga emocional, energética que tá acontecendo no meu corpo. Como eu como eu tô me alimentando, se eu tô movimentando o corpo, como que tá o sono, como que tá os momentos de meditação e silêncio e a hidratação, a água. Esses 5 pontos, eles precisam cuidar desse nosso corpo físico energético. Só que esse corpo físico energético, ele tá demandando o quê? Quais são as emoções que você tá carregando? Você tá carregando bem-estar ou você tá carregando tensão? Então eu posso estar repetindo padrões. Estou repetindo padrões. Quando eu começo a fazer um padrão novo, primeira coisa, muro da resistência vai subir. A pessoa fica doente, bate o carro, como eu citei um exemplo aqui, começa a prospectar, quase não prospecta, começou a prospectar, perde 2 clientes antigos. Então alguma coisa que acontece que você fala, preciso parar de fazer isso que eu tô fazendo. E o Dafá não, ela falou, eu tô congelada, eu não tô conseguindo ir. Na verdade, ela está fazendo um movimento. Ela está fazendo aquele mesmo movimento lá atrás, porque dentro dela ainda tem uma criança que julga os pais. Toda exclusão cobrará de você uma compensação. Como que ela compensa hoje? Eu trabalho tanto que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. A mãe dela não deixou ela montar o quebra-cabeça, então hoje ela trabalha de segunda a segunda. Só que isso cansa ela. Olha lá. A Lei Sobre, colocou aqui uma sobre cabeça a. explodindo. Então eu quero que vocês comecem a entrar nisso. Fala, Fá. Não, sobre a saúde, faz 15 anos que eu não vou no médico, assim, eu não procuro médico, eu não vou. E agora eu comecei a olhar para isso. Academia, eu comecei a fazer. Eu não fazia academia porque quando eu fazia, eu sentia muita dor de me paralisar, eu não conseguia caminhar no outro dia. Né? Então, eu comecei ano passado, né, nesse processo de olhar para o corpo, né, que é muito falado, né, eu fui na academia e comecei a sentir dor ali na hora de fazer, eu disse, espera aí, essa dor não é minha, essa dor é da minha criança que não podia fazer exercício, que não podia brincar, não podia correr, eu posso fazer. Na hora passou a dor que eu estava sentindo, só que eu parei de ir na academia. Agora eu voltei, que deu aquela uma mudança, né, assim, no meu ver as coisas, no meu sentir, veio uma força para andar para frente, para fazer um pouco diferente. E eu já vai fazer 3 semanas, é pouco tempo, mas eu não desisti e eu estou tranquila. E está sendo gostoso, eu estou indo com bem-estar para a academia, o que antes não acontecia, né? Eu sempre ficava cansada, não quero. E agora está sendo religioso, assim, eu ir para a academia. Estou olhando para a saúde, então eu estou dando alguns passos, né? Eu estou tendo uma força, só que em outros momentos, e é aquilo assim, ó, eu olho para um lado, estou olhando para a saúde, eu não estou olhando para o relacionamento e o negócio fica capenga. Então, se eu olho para um lado, eu não olho para o outro, então eu sempre não consigo fazer cuidar das 3 partes ao mesmo tempo. Perfeito. Dá para cuidar das 3 partes ao mesmo tempo. A questão é que quando eu cuido de alguma parte, se eu estava num padrão repetitivo, é como se eu estivesse soltando um pacto que eu fiz comigo. Então, por exemplo, eu preciso cuidar do relacionamento de casal. Se eu pedir para você, elenca o que não tá bom no relacionamento de casal. Você tem a listinha aí. Você sabe o que é que tá. E como que a gente resolve questões no relacionamento de casal? Contratos claros, a conversa. A conversa, o que é importante para mim, mas eu também quero ouvir o que é importante para você. E o padrão é a mesma coisa, ele é parecido. Eu não posso dar o braço a torcer. Então, aquele padrão lá atrás da criança que viveu aquele aspecto com a mamãe e que muitas vezes viu como foi a relação do papai e da mamãe, tá trazendo isso pro presente. Então, é como se você tivesse que olhar e falar assim, como seria fazer um pouco diferente? Aí já começa o exercício para você. Como seria fazer um pouco diferente? Conversar. Negociar. Cartas na mesa. O que é importante, o que acontece na relação se a gente continuar assim, o que melhora, o que pode piorar se a gente não mudar as coisas. Começar a fazer esse movimento. Então, o que acontece? Eu começo a pegar as rédeas das decisões, daquilo que é importante para mim, porém também ouvindo o outro.
Percebe que tem uma negociação aqui? Sim. Aí tem uma negociação aqui. A outra negociação, ela ainda está nesse trabalho de segunda a segunda. Então, assim, ó, como seria para você folgar um dia e saber que sim, você também está atendendo um pedido da sua mãe? Tem uma coisa que ela é muito interessante, prestem atenção nisso aqui, você também fala. Quando coisas do nosso passado machucaram a nossa criança na relação com os nossos pais, a forma que a criança tem de se vingar daquilo que foi dolorido na relação dos pais é fracassando. Não cuidar da saúde é um fracasso. Não cuidar do relacionamento de casal é um fracasso. Não fazer dinheiro é fracasso. Não ter qualidade relacional com o ciclo íntimo é fracasso. Porque se o adulto fracassa por um pedido inconsciente desta criança, é a forma que essa criança que mora aí dentro de você, de mim, de nós, tem de dizer: tá vendo a merda que você fez? Como se estivesse dizendo assim para os pais: olha agora eu não tô dando certo. Eu não tô dando certo no casamento, ou eu não tô dando certo na saúde, ou eu não tô dando certo nos negócios, nas amizades, ou a pessoa fala assim: o negócio que não tá nada bom. As coisas não estão fluindo. Só que isso a gente consegue mudar num piscar de olhos. Porque se num piscar de olhos você viu, você já pode mudar. Se você quer ou não mudar é outra coisa. Porque se a minha vingança velada continuar forte, eu não posso fazer sucesso. Eu não posso ter um casamento feliz e saudável. Porque na minha vingança velada infantil eu ainda tô culpando alguém. Olha que doideira que é a nossa cuca, Fá. Faz sentido? Sim. Agora, para vocês que estão aí em casa também. Então, hoje o tema da live hoje estava Muro da Resistência, mas depois eu conto para vocês como é que isso funciona, apesar de já ter contado um pouquinho. O que a Fá está trazendo para gente não é sobre resistência, é sobre, sobre padrões que ela ainda repete no presente e que eles aparecem para ela no momento que ela estagna. Ó. Ela não consegue fazer coisas que ela precisa fazer e, ao mesmo tempo, ela faz em excesso aquilo que ela não deveria fazer. Então ela fica, entendeu? Trabalhando todo dia. Porque se você folgar um dia, não é sobre você folgar só. Aqui tem um exercício para você, para ver se você tá voltando, porque você precisa voltar pro colo da sua mãe. O que é voltar pro colo da sua mãe? Mãe, querida mãe, eu vou te ouvir, você tem razão nisso. Eu vou tirar um dia da semana para descansar. Talvez não seja sábado ou domingo porque tem a feira, talvez você pegue um outro dia. Mas eu vou tirar um dia que é para eu descansar, para você fazer o que você quiser, para você entender que aquilo que você está fazendo de alguma forma é o dia que você tá descansando. E aí você se libera, você volta para o colo da sua mãe, volta para o seu lugar, porque do seu lugar você tem força. E talvez isso comece a abrir caminho, Fá, para as negociações, para os contratos claros. Faz sentido? Faz. Aqui, gente, para vocês que estão mais novos aqui dentro do nosso processo, a Fá ela já consegue ter um entendimento bem apurado. Por ela ser aluna da comunidade, ela consegue já ir fazendo os links com toda a metodologia, com as aulas preparatórias. Então, tudo isso, né, fortalece. Mas o que eu quero trazer clareza aqui para vocês esse mês todo, segundas, quartas e sextas, nós estamos na série Empreendedorismo Sistêmico. 80% diz respeito a quem você é e 20% é a estratégia que você usa. Então, quando mexe em você, o resultado começa a fluir. A gente fazendo correções, porque você precisa estar do seu lugar. Do seu lugar você tem força. Se você é uma pessoa muito salvadora nos seus projetos, nos seus negócios, se você é uma pessoa muito vitimizada, se você é uma pessoa muito raivosa, se você é uma pessoa muito dominadora, se você é uma pessoa que quer trabalhar 24 horas por dia, ou se você é uma pessoa cheia de preguicinha, tudo isso são sintomas de processos, de dinâmicas ocultas do passado. É os perrenguezinhos que a gente veio vendo desde que a gente nasceu, a história dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos cuidadores,
da nossa família, os perrengues que a gente passou na adolescência, tudo isso está gerando impacto no presente. Só que se eu ficar rodando com um programinha do passado, eu não consigo fazer um movimento saudável do presente para o futuro. Como o que a Fabi está contando aqui pra gente. Ter dificuldades de fazer aquilo que precisa ser feito no negócio dela sem exagero. Então tem hora que ela não consegue fazer coisas e tem coisa que ela está fazendo em excesso, ou seja, ela está descompassada. Faz sentido, Fá? Esse descompasso? Sim. E aproveita e conta um pouquinho pro pessoal o que é que você faz. Nós temos uma marca, né? Nós somos uma empresa familiar, nós temos uma marca de brinquedos educativos, que é a Roda de Panos, onde a gente trabalha produzindo, né, brinquedos em feltro e MDF. Então, nós temos brinquedos desde a criança recém-nascida, que é o cubo de contraste, que vai ajudar no desenvolvimento da visão. Depois, nós temos brinquedos para a primeira infância, alfabetização e jogos também para a família toda, para todas as idades. E coisa boa, muito bom. Ô Fá, e o que melhorou, né? Você está falando dos desafios que estão acontecendo. Quando você olha para a tua vida, de janeiro para cá, quais são os pontos que você fala assim, ó, eu olhei para isso, eu me dediquei para isso. Se você tivesse que dar parabéns para você mesma para coisas que você mudou, quais seriam essas coisas? E eu quero que todo mundo faça esse exercício. Primeiro, deixa eu voltar só um pouquinho ano passado, quando entrei na comunidade, que logo que eu entrei, já teve uma mudança muito grande na minha vida, que eu parei de brigar, né? Porque antes eu brigava de ficar semanas sem conversar com meu marido, e carregando aquele peso, aquela mágoa das pessoas, né? Então, quando eu entrei, logo isso já teve essa mudança, e daí eu já comecei a escutar, ver a humanidade, né? Eu comecei a ver a humanidade nas pessoas. E esse ano deu uma mudança muito grande, está dando uma mudança grande, que eu estou conseguindo ver, né, a minha vida e ver os pontos que eu preciso mudar e começar a trabalhar isso. Claro que não é só descobrir. Agora eu vi que eu estou, né, com essa vingança contra minha mãe, não vou sair daqui já sabendo, fazendo tudo, porque é um processo que leva um tempo, né? Mas eu estou olhando para a minha saúde, eu estou olhando para mim. Isso aí, para mim, é uma coisa assim que eu tenho vontade de me pegar um espelho assim, me beijar. Como eu falei, porque eu tô olhando para minha saúde, eu tô olhando, começando a tomar água, fazendo academia, marcando médico, sabe, para ver como é que eu tô. É isso aí. Eu acho que esse aí é um ponto que tá me deixando feliz. E é um passo, né, do presente para o futuro. E vocês que estão aqui, façam esse exercício. Talvez tenha coisa que você olha e você fala assim, nossa, eu preciso olhar com mais carinho para isso, eu preciso ter mais seriedade, eu preciso fazer um pouco diferente, eu preciso ter mais coragem, eu preciso ter mais força. Ok, mas olhe para o que você fez, olha para a tua vida lá em janeiro, decisões que você tomou no começo do ano e que você colocou foco nisso e que você veio mudando. E você veio mudando. Talvez você esteja passando por processo de mudança agora, talvez você até olhe e fale assim, poxa, eu comecei isso aqui lá em janeiro. Eu já poderia estar melhor agora. Não tô. Mas ok, eu tô no caminho, eu tô fazendo. Então, quando você também se coloca essa observação de que você poderia estar num lugar e você tá passos atrás, você tá indo na direção correta, só que você tá indo mais devagar. Então, o teu próximo ponto agora é acelerar um pouquinho esse processo. E tem as coisas que você sabe que se você não mudar, essa conta vai ficar mais alta ali na frente. Então, por exemplo, não cuidar da saúde agora, às vezes a gente pode desenvolver um sintoma que depois a gente não consegue mais retroagir. Aí você não consegue mais retroagir, aí você fica com aquela coisa capenga. É a mesma coisa nas relações. Talvez você esteja tratando alguém mal, né? Poderia ser até dentro desse aspecto, você está tratando alguém mal, e às vezes essa pessoa não vai querer mais conversar com você. Não vai ter mais, entende? Não vai mais ter liga. E aí as coisas estão... O que está acontecendo na sua vida hoje que você consegue reverter? O que está acontecendo na sua vida hoje que se você acelerar, você vai ver muito mais resultados ali. Começa a fazer essa auto-observação, porque a vida adulta é um luxo, por ser um luxo ela custa caro. E o principal ponto que a gente tem que ter chama-se autorresponsabilidade. Quando eu trago a responsabilidade para mim, as pessoas que se relacionam comigo começam a mudar.
Bert trazia algo muito bonito, que ele falava assim, toda mudança que acontece dentro de você mexe no sistema. A tua tristeza mexe no sistema. A tua vingança velada mexe no sistema. Mas quando você libera a vingança velada, quando você topa soltar o padrão, quando você para de culpar as pessoas, quando você começa o quê? A enxergar a humanidade do outro. Quando você começa a enxergar a humanidade do outro, esse amor vai crescendo dentro de você, porque você vai falar, se eu consigo enxergar a humanidade de uma pessoa, eu também mereço enxergar a minha. E aí você vai soltando esse padrão que você repete, que pode ser uma raiva que não é sua, pode ser um medo que não seja seu, pode ser uma submissão que não seja sua, pode ser um vitimismo que não seja seu. Só que cuidado, quando você pega uma coisa que é de alguém e você cuida disso tantos anos tão bem, isso passa a ser seu. Ai, 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 e coisa boa. Foi bom hoje aqui, Fá? Muito bom. E depois, né, Ali, quando a gente começa a ver, começa a curar, vem uma força, né, muito grande para a gente continuar a caminhada e fazer essa mudança, né, que é maravilhoso. O nosso ponto central, né, quando a gente termina os nossos encontros na comunidade ou nas mentorias, quase todas eu termino dizendo o seguinte, vou dizer isso aqui para vocês também. A vida é um jogo. Você é quem joga, mas você também é quem observa. Se você começa a acionar essa parte sua que observa quem joga, que é quando você começa a se questionar. Toda crença vem de um pensamento que não está sendo mais questionado, virou uma crença, você passa a acreditar naquilo. Então, quando você começa a questionar, peraí, será que eu tenho que tratar o meu marido assim? Pô, peraí, será que eu não posso prospectar mais clientes? Eu não posso ampliar a minha empresa? Poxa, mas peraí, será que eu não dou conta de abrir o meu celular e fazer uma live? Comece a se questionar. Comece a ver um pouquinho diferente daquilo que você está vendo. E a hora que você muda e mexe em você, você começa a capturar os milagres. O que são os milagres? As pessoas começam a se relacionar com você de forma diferente. Por quê? O que está acontecendo dentro de cada um de nós reverbera fora. Como? Através de coisas, pessoas e circunstâncias. Coisas, pessoas e circunstâncias são a validação das nossas crenças. Minha pergunta para você essa crença que está aí dentro de você, ela é sua ou instalada em você? Esse padrão que você tem, ele é seu ou você pegou de alguém? A maior parte a gente pegou, porque do 0 aos 7 anos, o que a gente é? O que a criança é? Esponjinha. Então fica na cabeça dela. Ah, quando eu tinha 7 anos, 10 anos, eu não podia fazer tal coisa. E tem coisas aqui, Fá, que a gente pinta, que os nossos pais fizeram, que a gente coloca 50 vezes maior do que o que foi. Porque doeu, porque foi desafiador, porque foi difícil. E os nossos pais, eles criaram a gente em outro espírito do tempo. Ser pais hoje é diferente de ser pais há 10 anos atrás. Imagina 30, 40, 50, 60, 80 anos atrás. Então, todo mundo está dando o melhor que pode com os recursos que tem. O que não faz sentido? É a gente se confundir com quem joga. O que é confundir com quem joga? Ah, eu tô com 40, 50 anos jogando ainda igual criança. Jogando ainda com a minha vingança velada, jogando ainda dentro do padrão repetitivo. O que acontece? Isso começa a travar todo o processo no presente. Então eu espero que hoje esse conteúdo tenha trazido um pouquinho mais de luz para vocês. Estamos aqui às segundas, quartas e sextas com conteúdos de 30 a 40 minutos, direto ao ponto, trazendo sempre um tema que surge, de aulas que surgem na nossa comunidade de empreendedores no Sistêmico, e dizendo para você que as vagas estão abertas. Quando você entra, você fica 1 ano na nossa comunidade, mas quem entrar agora vai até dezembro de 2026. Então, se você entrar agora, você vai ter esses meses aqui também com a gente, acesso a todas as gravações do ano e seguir com a gente 2025, 2026. Se você quiser saber mais sobre a comunidade, tem um link na bio, mas você também pode me chamar no direct. Eu vou levar você lá para o meu WhatsApp e vou mandar um áudio para você perguntando quem é você, o que você faz e contando para você o que é que tem lá dentro. Fá, quer deixar um recado final? Não, falar que a comunidade é maravilhosa, né? Eu estou no 2º ano e é uma mudança muito grande na vida da gente, né? Eu entrei porque eu via que eu sabotava o meu negócio e quando eu achava que ele começava a andar assim, a girar, eu parava por completo, né? E começava depois de novo.
E isso aí, e a gente vai vendo que isso aí não é somente, não é um negócio, né? Isso aí é a gente, é o que, essa criança que a gente traz. Então, é uma mudança, né, para a vida, assim, um aprendizado de vida. Muito bom. Muito bem. E para vocês que seguiram com a gente aqui ao vivo, gratidão pela sua presença, que bom que você está aqui. E para você que está assistindo a gravação também, que esse conteúdo faça sentido, mexa em alguma coisa aí dentro de você que contribua para que você caminhe do presente para o futuro e não mais repetindo padrões do presente para o passado. Fá, querida, muito obrigada e te vejo segunda-feira na comunidade. Tchau, tchau.